Graça e paz, amados, estamos iniciando o 23º episódio. Meu Deus, quanto episódio para falar desse assunto, sinais da volta de Cristo, mas agora nós não estamos falando mais dos sinais, nós estamos falando de eventos depois do arrebatamento. Começamos no 22º, semana passada, falar sobre o tribunal de Cristo e ficamos de completar hoje, antes de passar para o próximo evento. O que é o tribunal de Cristo? Lembrando, se você assistiu o 22º da semana passada, você vai ter todo o detalhe. Mas o tribunal de Cristo é o tribunal para os salvos, para os que são arrebatados. E ali o Senhor, através das obras, vão determinar os galardões ou as recompensas. E terminamos dizendo sobre que tipo de obra dará recompensa e que tipo de obra não dará recompensa. Foi o que nós falamos no 22º, se você quiser saber, você vai ter que voltar lá no 22º. Mas eu quero terminar aqui lendo mais alguns textos bíblicos para completar o assunto do tribunal de Cristo. E como eu falei, o apóstolo Paulo, especialista no assunto, nós vamos usar basicamente as cartas que ele escreveu. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso de número 8, que verdadeiramente ele completa essa questão para nós sobre galardões e sobre obra. E no verso 8, ele diz o seguinte: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Eu insisto nesse assunto para que ninguém fale que estamos falando heresia. As obras não salvam, mas as obras para aquele que é salvo é o que vai determinar a recompensa e os seus galardões, que a Bíblia fala tanto sobre isso. Deixa eu te dar mais um texto da palavra, em 1 Coríntios ainda, a primeira carta aos Coríntios. Paulo vai falar no capítulo 9, verso 24 e 25, ele vai continuar explicando isso. Eu acho que ele gastou diversos textos nas cartas dele, tanto aos Coríntios como aos Colossenses, para falar desse assunto de tão importante que é. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então ele está dizendo que tem um esforço tremendo para alcançar essa coroa incorruptível. E ele não está falando de salvação, ele está falando de galardão, ele está falando de recompensas que serão dadas no tribunal de Cristo. Vou mais um texto do apóstolo Paulo agora, a carta que ele escreveu aos Colossenses. É tão interessante que ele repete o assunto para diversas cartas. Colossenses capítulo 3, os versos 23 e 24. É Paulo novamente falando nas suas cartas. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Vamos lá, está escrito: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, presta bem atenção, porque aqui, nas entrelinhas, ele define o que eu falei no módulo passado de obras, ouro, simbolicamente, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, quando ele diz, não esqueça que vocês estão fazendo para o Senhor. E quando você faz aquilo que Deus mandou, então é a obra de ouro, prata e pedras preciosas. Mas se você está servindo a homens, para agradar pessoas, para agradar o ministério, então é madeira, feno e palha. Pode ser a melhor coisa, como é boa, não está errada, diante dos homens, dos olhos, não é uma coisa muito boa, é coisa excelente, mas não é para Deus, não é o que Deus pediu. Essa é uma questão difícil de muita gente entender, irmão. Como é difícil as pessoas entenderem que não é tudo que você faz para Deus que Deus mandou, mesmo que seja para Deus.
tem que ser algo que Deus mandou você fazer, porque nós estamos servindo a Ele. Eu não posso servir a Deus e fazer o que eu quero. Eu não posso servir o reino de Deus e inventar coisas para fazer, né? Eventos, seminários, congressos, e se Deus não mandou. Nós temos que ser muito obedientes nesse assunto para que essas obras não se percam, que não vale nada, que valeu madeira, feira e palha e assim por diante. E esse texto. Então, eu quero terminar aqui esse assunto dos galardões, que é muito interessante, né? A Bíblia tem umas coisas muito fortes, né? Quando a Bíblia fala que até um copo d'água dada para um profeta recebe o galardão de profeta, né? Então, tem muitas coisas que a gente já recebe nesse mundo, antes do tribunal de Cristo. Então, se você está servindo um profeta hoje, que é profeta de Deus, então você recebe o galardão de profeta. E assim é a palavra de Deus. E ele disse também, tudo que você fizer a esses pequeninos em meu nome, guarde isso, em meu nome, é como se você estivesse fazendo para Cristo. Então tem que distinguir bem qual é o trabalho que você está fazendo no ministério de Deus, para saber se é fruto digno de recompensa ou não. Amém? Qualquer dúvida, escreva para nós, que nós vamos tentar responder. Tá bem? Vamos passar para um outro item. E esse item é muito interessante. Uma vez, eu nunca fui num teatro desse tipo, eu não me atraía ver teatro. Não sei porque eu não gosto de ver teatro, né? Eu prefiro cinema do que teatro. Mas me contam que há teatros, por exemplo, que tem cenas no palco separadas, de tal maneira que está acontecendo uma cena aqui, nesse lado que está acontecendo outra cena ao mesmo tempo, para a pessoa identificar que enquanto isso aqui está acontecendo, no mesmo tempo está acontecendo aqui, no mesmo momento. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos começar a falar do anticristo. E esta cena do anticristo está acontecendo aqui na terra, no mesmo momento que lá no céu está acontecendo o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro, que eu vou falar. Então imagine a cena em dois locais de cena. Uma cena no céu, onde os arrebatados chegaram, estão passando pelo tribunal de Cristo, estão entrando nas bodas do Cordeiro, e aqui embaixo, na terra, os que ficaram estarão conhecendo quem é o anticristo e vão passar pela grande tribulação. Então nós vamos ler aqui alguns textos novamente. Vamos usar o apóstolo Paulo, segundo Tessalonicenses, no seu capítulo número 2, o verso de 3 até o verso 8. Há toda uma descrição que o apóstolo Paulo começa a fazer do anticristo. E aqui nós vamos detalhar algumas coisas muito interessantes e desmistificar o que estão falando por aí, porque muitos entram no YouTube para falar do anticristo, mas a finalidade deles é dar ibope, né? Então começa a dar nome para as pessoas, começa a dizer quem vai ser, quem não vai ser, e eu não estou preocupado com isso não, nem estou preocupado quem vai ser o anticristo, porque eu não espero o anticristo, eu espero o arrebatamento da igreja, mas aquele que não vai ser arrebatado tem que se preocupar, porque o anticristo vai aparecer e a Bíblia é clara sobre isso. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 3 até o verso 8. Aleluia. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versos 7 e 8 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Meu Deus, aqui tem coisas muito fortes que a gente não pode perder. A primeira, que o anticristo só será revelado quando for tirado o que o detém. E o que detém hoje é a igreja e o Espírito Santo que está detendo. Por isso, eu sou muito partidário dessa corrente de que depois do arrebatamento, então o anticristo se revelará como anticristo. Pastor, mas a gente vai conhecer anticristo? Nós vamos conhecê-lo não como anticristo, nós vamos conhecê-lo como um governador mundial que será aceito por a maior parte dos países. Ele começará a governar o mundo, haverá um tempo de paz, e aí haverá o arrebatamento, e no momento do arrebatamento, o anticristo se manifestará, esse governador se manifestará como anticristo, porque a Bíblia deixa claro que ele será revelado somente em ocasião própria, porque enquanto houver aquele que o detém, ele não pode aparecer. Isso, meu irmão, tem que ficar claro isso. Não fique aí olhando esse monte de gente que tem na YouTube falando do fulano da coisa. Agora inventaram que é o Trump. Falaram até do presidente Lula. Gente, os absurdos que as pessoas falam por aí. Muita gente inocente que não conhece a palavra fica acreditando nessas coisas. Vão na palavra. A Bíblia, o apóstolo Paulo deixa claro que o iníquo, que ele chama de iníquo anticristo, só se apresentará quando aquele que o detém for tirado. Então imagina, quem é o que o detém? A igreja e o Espírito Santo. Então quando houver o arrebatamento, a igreja sai, o Espírito Santo sai com certeza, e com certeza absoluta o iníquo será revelado. É a segunda coisa que ele mostra, que ele vai se assentar no santuário de Deus. Então já falamos sobre o terceiro templo, nós já falamos sobre isso, sobre a construção do novo templo, e esse templo tem que existir para que o anticristo possa se sentar no santuário de Deus, se fazendo como o próprio Deus. Então são sinais que já estão claros, não precisamos fazer interpretação disso, estão claríssimos, né? E aí diz, e será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca na manifestação da sua vinda. Querido, você que está me acompanhando, aqui está mais claro do que nunca que há uma diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, mesmo porque Jesus não vem na terra, haverá um encontro nos ares, mas Jesus vai vir na terra quando ele descer com a igreja que foi arrebatada. Por isso, os eventos têm que ter uma ordem cronológica, e a Bíblia fala dessa ordem. Eu quero insistir nesse assunto. Então, o arrebatamento, a igreja sobe, tribunal de Cristo, entrega dos galardões, bodas do Cordeiro, aqui embaixo o anticristo, grande tribulação, e quando Jesus descer com a igreja, então aí a segunda vinda, e nesse momento ele destrói o anticristo com o sopro da sua boca, e nós vamos ver mais detalhes daqui a pouquinho. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E esse texto aqui é o detalhe que João recebeu no Apocalipse capítulo 13, e aqui ele claramente fala de tudo que é o anticristo. Aqui é claro toda a descrição do anticristo, e você vai ver que bate muito com o que Daniel profetizou, e nós já falamos sobre isso aqui nos módulos passados. Procura os módulos passados, quando nós falamos da visão de Daniel, da visão de Nabucodonosor, você vai ver que ali se liga tudo com o que eu vou ler agora em Apocalipse capítulo 13. E eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou ler todo o capítulo 13, todo não, do verso 1 até o verso 11, nós vamos ler todo esse texto, para depois explicar em detalhes, antes de ler os próximos textos, para você ir gravando os textos bíblicos. Tudo bem, querido? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres
10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. São expressões que nós vamos explicar. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Só para te dar um gostinho, que eu não vou falar disso ainda, no verso 11, né? Porque o verso 13 fala dessa besta, né? Que nome esquisito, né? É que, na verdade, besta para nós aqui no português é uma expressão errada. A gente chama as pessoas de besta, que é uma maneira de xingar as pessoas, né? É o seu besta, né? Mas, na verdade, na Bíblia, besta é uma figura muito ruim, de um animal, né? E quando ele está falando de pessoas, está falando de pessoas iníquas, pessoas terríveis, chama de animais bestas, né? Por isso que fala que é semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de... Você imagina você ver um bicho, pensa comigo, aparecer um bicho que é pés, ele é igual um leopardo, o pé dele é de urso, a boca de leão, quer dizer, é uma coisa horrível. Por isso que é uma besta que aparece. Mas é interessante que no verso 11 vai falar de outra besta. E eu vou dar só um gostinho, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou em outras palavras, já não chega uma besta, ainda vem outra besta, né? Santo de Israel, coitado de quem ficar depois do arrebatamento. Vai passar por toda essa questão. Aqui nós temos a primeira coisa importante. Tem mais um texto, perdão. Mateus 24, verso 24. Dentro do sermão que Jesus proferiu, que muitos chamam de o sermão do fim, o sermão dos tempos finais, que Jesus fala em Mateus 24, em Mateus 25, no capítulo 24, verso 24, no meio do sermão que Jesus está pregando da grande tribulação, no verso 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu quero parar aqui nesse texto para explicar o seguinte: Jesus aqui não está falando do anticristo, por favor. Ele está falando de falsos cristos e falsos profetas. Uma coisa é anticristo, outra coisa é falso Cristo. Falso Cristo é alguém que se apresenta como Cristo. E ele mostra, né, tem aqui no Brasil, eu não vou citar nome aqui para evitar problemas, mas tem um famoso aqui no Brasil, né, que se diz que é o Cristo, anda acompanhado até, apesar que já sumiu, não tenho visto mais ele, mas apareceu muita gente dizendo que é o Cristo, nos Estados Unidos, né? Você conhece a história daquele homem, quanta gente levou e quanta gente morreu, né, porque creu que ele era o Cristo.
e tomaram a mesma bebida e morreram todos. Quantos casos tem assim? São os falsos cristos. E falso profeta, meu Deus do céu, o que tem hoje de falso profeta? Eu vejo isso assim, a granel, como se fala, no meio da igreja. Por isso que é um perigo essas igrejas que só pensam em profeta. Você quer ouvir profeta? Profeta que vem para falar qual a chapa do teu carro, chave na mão para te dar carro. Como o povo gosta disso? E esses falsos profetas enganam todo mundo, porque é fácil dar interpretação de coisas desse tipo que agrada as pessoas. Mas o verdadeiro profeta é aquele que vem condenar o pecado. O verdadeiro profeta é aquele que vem ensinar os caminhos do Senhor. O verdadeiro profeta é aquele que quer tirar as pessoas do inferno, que estão no desviado para o inferno e trazer para o reino de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que diz, você não está escorregando, você adulterou, né? Você não se enganou, você mentiu. Esse é o verdadeiro profeta. E ele não fala com boca dura, ele fala com amor, para edificar. Agora, os falsos profetas são aqueles que vêm aí para falar, né? Mais o povo gosta, mais o povo gosta. Profecia particular, chave na mão do carro, chave disso. Eu assisti um culto uma vez, o que esse profeta falou de chave, tinha tanta chave que eu acho que nenhum chaveiro do mundo ia conseguir arrumar de tanta chave que ele deu para a igreja e assim por diante. Aqui está na palavra, falsos profetas, dizendo que são do Senhor e não são do Senhor. Eu vou parar por aqui, puxa, o tempo passa muito rápido, não consegui nem explicar ainda sobre o anticristo, mas eu faço isso no próximo módulo, que será o módulo 24. Nós estamos terminando o 23, eu já comecei a falar do anticristo, nós vamos falar das interpretações dos números, da besta, do 666, o que é essa besta, esse texto de Apocalipse que eu li, e tudo isso nós vamos falar no próximo módulo, para não ficar muito cansativo e para que você possa deglutir ou entender com facilidade o que nós estamos tentando passar dentro da palavra de Deus. Você tem observado que a gente não sai da palavra de Deus. Não estou preocupado em ficar fazendo interpretações, como muitos estão fazendo por aí, mas o que está na palavra de Deus é o que interessa para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, que este seminário, à medida que estamos aproximando para o final dele, seja advertência para que as pessoas se corrijam, se santifiquem, para que elas possam ser arrebatadas no dia do arrebatamento e não ter que passar pela grande tribulação junto com o anticristo. Senhor, que também haja urgência de evangelismo para aqueles que têm certeza que estão salvos, mas que precisam urgência para levar outros que ainda não são salvos, principalmente da sua própria família. Que esse seja o objetivo final desse seminário, em nome de Jesus. Amém e amém.